Antes de seguir para este novo ano, fique aqui por alguns instantes. Esta oração é para você. Talvez 2025 tenha deixado marcas, cansaço, decisões difíceis e pedidos que ainda aguardam resposta. Nossa Senhora Aparecida conhece tudo o que você viveu e tudo o que você espera viver. Ela não te abandona na virada do ano. Ela te chama para começar 2026 nas mãos de uma mãe. Hoje, Mãe Aparecida quer interceder por você, cuidar do que ficou para trás e preparar seus passos para o que vem pela frente. Não é para carregar medo, ansiedade ou incerteza sozinho, é para confiar. Agora, eu te peço um gesto simples e cheio de fé. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e entregue nas mãos de Nossa Senhora Aparecida tudo o que passou e tudo o que você espera para 2026. Entregue as dores, os sonhos, os planos e os pedidos mais profundos. Ela vai interceder, desatar o que está preso, orientar suas decisões e cuidar de cada detalhe no tempo certo de Deus. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento de recomeço e Nossa Senhora Aparecida já está intercedendo por você em 2026. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance outras pessoas que precisam começar o ano com fé. Escreva nos comentários: Mãe Aparecida intercede por mim em 2026. E se inscreva no canal para caminharmos juntos em oração durante todo o ano. Agora, com o coração entregue, vamos rezar: ó Mãe Aparecida, Rainha do Brasil, Senhora dos impossíveis, refúgio dos aflitos, consolação dos que choram, esperança dos desesperados, aqui estamos nós, seus filhos amados, prostrados em espírito diante de vossa maternal presença, trazendo em nossas mãos trêmulas e em nosso coração palpitante este ano novo que se abre como portal de infinitas possibilidades. Viemos até vós não por acaso, não por mera tradição ou costume, mas porque reconhecemos com humildade que sozinhos somos fracos, que nossa sabedoria é limitada, que nossas forças são insuficientes para atravessar os 365 dias que se estendem à nossa frente como estrada desconhecida. Mãe querida, quantas vezes em anos passados iniciamos janeiro cheios de entusiasmo e determinação, jurando a nós mesmos que desta vez seria diferente, que conseguiríamos vencer nossos vícios, corrigir nossos defeitos, alcançar nossos objetivos, apenas para descobrir, meses depois, que continuávamos presos aos mesmos padrões, caindo nas mesmas armadilhas, lutando contra os mesmos inimigos. Mas hoje, Mãe bendita, queremos fazer diferente. Queremos começar direito. Queremos colocar este ano inteiro em vossas mãos maternas, para que vós, que sois tão poderosa junto ao trono de Deus, possais interceder por nós, guiar nossos passos, proteger nossos caminhos e assegurar que cada dia deste ano de 2026 seja vivido sob vossa proteção maternal e sob as bênçãos do vosso Filho Jesus. Mãe Aparecida, a história de vossa aparição nas águas do Rio Paraíba em 1717 continua a nos encher de esperança e nos ensinar verdades profundas sobre a providência divina. Quando os pescadores João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso lançaram suas redes naquelas águas e nada pescaram durante horas, eles poderiam ter desistido. Poderiam ter voltado para casa com as mãos e os corações vazios. Mas eles insistiram, eles perseveraram, e foi exatamente nesta perseverança que aconteceu o milagre. Primeiro pescaram o corpo de vossa imagem, depois a cabeça, e então, com vossa presença na barca, a pesca se tornou tão abundante que as redes quase se romperam. Mãe querida, que esta história seja profecia para nosso ano de 2026. Que mesmo quando lançarmos nossas redes no mar revolto da vida e nada pescarmos, mesmo quando nossos esforços parecerem inúteis e nosso trabalho improdutivo, mesmo
Quando as águas parecerem completamente vazias de peixes, possamos ter a mesma perseverança daqueles pescadores humildes. Porque sabemos, Mãe amada, que quando vós entrais em nossa barca, quando vossa presença abençoa nossas redes, quando vossa intercessão toca nosso trabalho e nossos projetos, a abundância de Deus se manifesta de forma sobrenatural, excedendo nossas expectativas mais otimistas. Este ano que começa pode parecer um mar vazio para muitos de nós, águas frias e escuras onde nada parece existir. Mas se vós estiverdes conosco, Mãe Aparecida, se começarmos cada dia invocando vossa proteção, se navegarmos sob vossa bandeira maternal, temos a certeza absoluta de que a pesca será abundante, que as bênçãos transbordarão, que os milagres acontecerão. Colocamos nas vossas mãos, ó Mãe bendita, todos os dias e noites deste ano de 2026. Cada manhã que despertarmos, que seja sob vosso olhar amoroso. Cada noite em que deitarmos para descansar, que seja sob vosso manto protetor. Consagramos a vós cada segunda-feira com seus desafios e oportunidades, cada terça-feira com suas surpresas e revelações, cada quarta-feira com seu ponto de equilíbrio na semana, cada quinta-feira quando começamos a vislumbrar o descanso, cada sexta-feira com suas conquistas e fechamentos, cada sábado com seu sabor de liberdade e família, cada domingo com sua dimensão sagrada e seu chamado ao descanso em Deus. Queremos que cada um dos 365 dias seja marcado pela vossa presença, abençoado pela vossa intercessão, guardado pelo vosso amor maternal. Não queremos viver um único dia distantes de vós. Não queremos atravessar uma única dificuldade sem invocar vosso auxílio. Não queremos celebrar uma única vitória sem reconhecer que ela veio através de vossa mediação junto ao trono do Altíssimo. Este ano é nosso, mas mais ainda é vosso, porque o entregamos completamente em vossas mãos. Mãe Aparecida, sabemos que este ano trará desafios, provações, momentos difíceis, que testarão nossa fé e nossa resistência. A vida não é feita apenas de dias ensolarados, mas também de tempestades que nos assustam e ventos contrários que parecem querer nos fazer voltar atrás. Já podemos até imaginar algumas das dificuldades que enfrentaremos. Problemas financeiros que tiram nosso sono, questões de saúde que nos deixam ansiosos, relacionamentos que precisam ser curados, vícios que precisam ser vencidos, tentações que precisam ser resistidas, inimigos que precisam ser confrontados com a força da fé. Mas mesmo sabendo que os desafios virão, não temos medo, Mãe querida, porque estaremos de mãos dadas com vós. Quando a tempestade financeira nos atingir e as dívidas parecerem um oceano prestes a nos afogar, vós estareis ali, lembrando-nos de que vosso Filho multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, e que Ele também proverá tudo o que necessitamos. Quando a doença bater à porta de nossa casa e o desespero quiser tomar conta de nosso coração, vós estareis ali, conduzindo-nos aos pés de Jesus, o médico divino que cura toda enfermidade e restaura toda a vida. Quando os relacionamentos estiverem estremecidos e parecer impossível reconstruir pontes que foram queimadas, vós estareis ali, como a mãe que reconcilia os filhos e restaura a paz nos lares. Quando a solidão apertar nossa alma e nos sentirmos completamente abandonados pelo mundo, vós estareis ali, abraçando-nos com vossa presença maternal e lembrando-nos de que nunca, jamais estamos sozinhos. Consagramos a vós, ó Mãe querida, nossos projetos e sonhos para este ano. Quantos de nós têm planos guardados no coração, sementes de esperança que ainda não foram plantadas, ideias que ainda não foram executadas, vocações que ainda não foram plenamente vividas? Há quem sonhe em mudar de
Emprego, em abrir o próprio negócio, em comprar a casa própria, em casar, em ter filhos, em concluir os estudos, em fazer aquela viagem tão desejada, em pagar as dívidas que parecem intermináveis. São sonhos legítimos, Mãe Aparecida, desejos bons que Deus mesmo colocou em nosso coração. Mas sabemos que sem a bênção divina, sem a proteção maternal, sem a abertura dos caminhos que só vós podeis fazer através de vossa intercessão, estes sonhos podem permanecer apenas como sonhos. Estas sementes podem nunca germinar. Estes projetos podem nunca sair do papel. Por isso colocamos cada sonho, cada plano, cada projeto diante de vós, pedindo que os bendigais, que os purifiqueis de qualquer motivação egoísta, que os alinheis com a vontade de Deus e que então nos ajudeis a realizá-los. Que cada meta estabelecida neste início de ano possa ser alcançada sob vossa orientação. Que cada porta que precisar se abrir se abra pela vossa intercessão e que cada porta que precisar permaneça fechada para nossa própria proteção. Queremos que nossos sonhos se realizem, sim, mas mais ainda queremos que a vontade de Deus se cumpra perfeitamente em nossa vida. Ó Mãe bendita, colocamos também em vossas mãos nossas famílias, nossos lares, nossos relacionamentos. Que este ano de 2026 seja um ano de restauração familiar, onde pais e filhos se reconciliem, onde esposos e esposas redescubram o amor que um dia os uniu, onde irmãos separados por brigas e ressentimentos voltem a se abraçar. Que vossa presença maternal preencha cada cômodo de nossas casas, expulsando toda discórdia, toda amargura, todo rancor. Que onde houver gritaria, vós coloqueis mansidão. Onde houver silêncio frio e indiferente, vós coloqueis diálogo amoroso. Onde houver desrespeito, vós coloqueis honra. Onde houver egoísmo, vós coloqueis generosidade. Abençoai nossos filhos, Mãe querida, mantende-os sob vosso manto protetor. Guardai-os dos perigos da rua, das más companhias, das drogas, da violência, da imoralidade que tanto destrói a juventude. Que nossos lares sejam verdadeiros santuários domésticos, onde o nome de Jesus é honrado, onde a vossa imagem é venerada, onde a Bíblia é lida, onde a oração é praticada diariamente. Começamos este ano declarando que em nossa casa serviremos ao Senhor, que em nosso lar Maria Santíssima será sempre bem-vinda, que em nossa família o amor de Deus será a força que nos mantém unidos. Amém. Mãe Aparecida, vós que conheceis as profundezas do coração humano, porque também fostes humana, porque também experimentastes as dores desta vida terrena, porque também choraste e sofreste, queremos agora abrir diante de vós as feridas que ainda sangram, as dores que ainda nos atormentam, os fardos que ainda carregamos nas costas curvadas. Não podemos começar este ano fingindo que está tudo bem, usando máscaras de felicidade, quando por dentro estamos dilacerados, sorrindo por fora, enquanto por dentro choramos lágrimas de angústia. Vós, que estivestes ao pé da cruz e vistes vosso filho sendo crucificado, que recebestes seu corpo morto em vossos braços maternos, que experimentastes a dor mais lancinante que um coração humano pode suportar, sabeis perfeitamente o que é sofrer. Por isso, podemos nos aproximar de vós sem medo de ser julgados, sem receio de ser incompreendidos, sem vergonha de mostrar nossas fraquezas, nossas quedas, nossas cicatrizes. Mãe querida, olhai para nós com vossos olhos de misericórdia e compaixão. Há entre nós quem chegue a este novo ano carregando o peso esmagador das dívidas financeiras, acordando de madrugada com o coração apertado, pensando nas contas que vencem e nos salários que não chegam, sentindo a humilhação de ter que pedir emprestado, de não poder dar aos filhos aquilo que eles precisam, de ver os sonhos sendo adiados indefinidamente por causa da falta de recursos. Como dói, Mãe Aparecida, viver sob este peso constante da insegurança financeira.
nunca sabendo se o dinheiro vai chegar a tempo, se o emprego vai se manter, se as emergências poderão ser supridas. E há entre nós, ó Mãe bendita, corações dilacerados pela dor da doença, seja a própria ou de alguém muito amado. Quantos começam este ano numa cama de hospital, ou visitando hospitais diariamente, ou esperando resultados de exames que podem mudar tudo, ou convivendo com diagnósticos que roubam a esperança. A doença não é apenas dor física, mãe querida, é também angústia mental, é medo do futuro, é sensação de impotência diante de algo que não conseguimos controlar, é ver o corpo que antes era forte, agora frágil e limitado, é sentir que a vida está escapando como areia entre os dedos, é ter que depender dos outros para as tarefas mais básicas, é carregar o peso da preocupação sobre aqueles que amamos e que sofrem ao nos ver sofrer. Mãe Aparecida, vós que também cuidastes de Jesus quando ele era vulnerável, quando era apenas um bebê dependente de vossos cuidados, olhai com especial ternura para todos que sofrem em seus corpos neste momento. Há também os que chegam a este ano com o coração partido pelos relacionamentos destruídos, pelos casamentos que naufragaram, pelas famílias que se despedaçaram. Como dói, mãe querida, deitar na cama que antes era de dois e agora é de um só. Como dói ver o lugar vazio à mesa, ouvir o silêncio onde antes havia risadas, conviver com as recordações que mais machucam do que consolam. Há quem carregue a culpa pela separação, quem se sinta rejeitado e abandonado, quem ainda ame desesperadamente, mas não seja mais correspondido, quem precise reconstruir toda a vida a partir dos escombros do que foi. Mãe Aparecida, falemos também da dor dos filhos que desviam do caminho, que abraçam as drogas, que se entregam à violência, que escolhem caminhos tortuosos, que partem o coração dos pais. Quantas mães e pais começam este ano com a mesma oração de sempre? Meu filho, minha filha, volta para casa. Deixa esse mundo que te destrói. Abandona essas amizades que te arrastam para o abismo. Vem para os braços de quem te ama de verdade. É uma dor que não tem nome, mãe querida. É uma angústia que corrói dia e noite. É um sofrimento que ninguém que não passou por isso consegue realmente compreender. Ver um filho se perdendo, se destruindo, desperdiçando a vida, rejeitando o amor, escolhendo as trevas em vez da luz, isso arranca pedaços da alma dos pais. E há ainda a solidão, mãe Aparecida, aquela solidão profunda e dolorosa que faz companhia a tantos de nós. Não apenas a solidão de quem mora sozinho, mas principalmente a solidão de quem se sente sozinho, mesmo em meio à multidão, de quem carrega segredos que não pode compartilhar, de quem sofre em silêncio porque ninguém parece perceber ou se importar. É a solidão de quem perdeu o sentido da vida, de quem não vê mais propósito em continuar, de quem já pensou em desistir, mas continua de pé por algum resquício de fé que ainda resta. Como dói acordar todos os dias para a mesma rotina vazia, sem alguém para quem ligar, sem alguém que pergunte como você está de verdade, sem alguém que enxugue as lágrimas que caem quando ninguém vê. Há também, ó mãe querida, o peso esmagador da culpa pelos erros do passado, pelos pecados cometidos, pelas oportunidades desperdiçadas, pelas palavras que não deveriam ter sido ditas, pelas ações que não podem ser desfeitas. Quantos de nós carregamos nos ombros o fardo pesado dos se ao menos, se eu tivesse, se eu não tivesse? Há quem tenha traído e destruído a confiança de quem amava. Há quem tenha abortado e conviva com o remorso. Há quem tenha roubado, mentido, enganado e agora não consiga mais dormir em paz. Há quem tenha ferido pessoas inocentes e veja suas faces nos pesadelos. Há quem tenha desperdiçado anos em vícios e agora olhe para trás e se pergunte: como pude fazer isso comigo mesmo? Mãe Aparecida, esta culpa é como correntes pesadas que nos prendem ao passado,
que não nos deixam seguir em frente, que nos tornam prisioneiros de nós mesmos. Por mais que tentemos esquecer, por mais que o tempo passe, por mais que outras pessoas até já tenham nos perdoado, nós não conseguimos nos perdoar, não conseguimos aceitar que há misericórdia para nós, não conseguimos acreditar que Deus possa ainda nos amar e nos usar depois de tudo o que fizemos. E há ainda o medo, mãe querida, aquele medo paralisante que rouba nossa coragem e nos impede de viver plenamente. Medo do futuro incerto, medo de perder o que temos, medo de não conseguir, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo de adoecer, medo de morrer, medo de viver. Há quem chegue a este novo ano completamente dominado pelo medo, incapaz de dar um passo adiante, paralisado pela ansiedade que antecipa 1000 catástrofes que provavelmente nunca acontecerão. Mãe Aparecida, queremos neste momento colocar todas estas dores, todas estas angústias, todos estes fardos pesados em vossas mãos maternais. Não queremos carregar sozinhos este peso por mais um ano. Não suportamos mais esta vida de sofrimento constante. Não aguentamos mais fingir que está tudo bem, quando por dentro estamos desmoronando. Vós, que sois a mãe da consolação, consolai nossos corações partidos. Vós, que sois a saúde dos enfermos, levai cura para nossos corpos doentes e nossas mentes atormentadas. Vós, que sois o refúgio dos pecadores, acolhei-nos, apesar de nossos erros, e ajudai-nos a recomeçar. Vós que sois a esperança dos desesperados, reacendei em nós a chama da esperança que quase se apagou. Não pedimos que tireis todas as dificuldades de nosso caminho, porque sabemos que é através das provações que nossa fé se fortalece, mas pedimos que nos deis forças para atravessar cada deserto, que nos sustenteis em cada tempestade, que não permitais que sejamos tentados além do que podemos suportar. Que este ano de 2026 seja o ano em que nossas feridas começam finalmente a cicatrizar, em que nossas lágrimas são enxugadas, em que nossas dores encontram sentido no plano maior de Deus. Que possamos dizer ao final deste ano: valeu a pena confiar, valeu a pena colocar tudo nas mãos da Mãe Aparecida. Ela não me abandonou na minha dor. Ela caminhou comigo pelo vale das sombras. Ela segurou minha mão quando eu quis desistir. Ela intercedeu por mim junto a Jesus e os milagres aconteceram. Mãe querida, não nos abandoneis na dor. Não nos deixeis sozinhos no sofrimento. Não permitais que a angústia nos vença. Começamos este ano feridos, sim, mas confiantes de que vossa intercessão trará a cura de que tanto necessitamos. Amém. E agora, ó Mãe Aparecida, depois de termos aberto diante de vós nossas feridas e nossas dores, queremos elevar nosso olhar, queremos enxergar além das circunstâncias presentes, queremos contemplar o poder infinito do Deus que vós servistes com tanta fidelidade, porque se é verdade que as dificuldades são reais, também é verdade que maior ainda é o poder do Senhor. Se nossas lutas são grandes, ainda maior é a força que vem de Deus. Se nossos inimigos parecem poderosos, infinitamente mais poderoso é aquele que habita em nós. Mãe querida, queremos neste momento decretar a vitória que já nos foi prometida. Queremos proclamar as bênçãos que estão reservadas para nós neste ano de 2026. Queremos declarar com fé inabalável que este será o nosso ano, porque o colocamos completamente em vossas mãos e nas mãos do vosso Filho Jesus. Chega de viver como derrotados quando fomos chamados para ser vencedores. Chega de arrastar pela vida como mendigos quando somos filhos do Rei. Chega de aceitar as migalhas quando há uma mesa farta preparada para nós. Chega de viver na escassez quando fomos destinados para a abundância. Mãe Aparecida, neste momento, pela autoridade que temos como filhos de Deus, pela confiança que depositamos em vossa intercessão maternal, declaramos que as coisas vão mudar, que a virada vai acontecer,
que os milagres vão se manifestar, que as portas se abrirão, que os caminhos se aplainarão, que a provisão chegará, que a cura acontecerá, que a restauração virá. Profetizamos sobre este ano de 2026, que ele será marcado por sinais e prodígios na vida de todos que confiaram em vossa intercessão. Será o ano em que aquela dívida impossível finalmente será paga. Será o ano em que o diagnóstico negativo se reverterá. Será o ano em que o filho pródigo voltará para casa. Será o ano em que o casamento que estava à beira do abismo será restaurado. Será o ano em que o emprego tão esperado finalmente surgirá. Será o ano em que os documentos que travavam tudo serão liberados. Será o ano em que a casa própria deixará de ser sonho e se tornará realidade. Será o ano em que a gravidez tão desejada finalmente acontecerá. Será o ano em que o vício finalmente será vencido. Será o ano em que a depressão que atormentava há tanto tempo finalmente será curada. Será o ano em que Deus surpreenderá com bênçãos que nem sequer pedimos. Mãe Aparecida, vós que fostes instrumento de Deus para realizar o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, intercedei para que os milagres aconteçam também em nossa vida. Onde falta o vinho da alegria, que Jesus transforme a água da obediência em vinho novo da felicidade. Onde as redes estão vazias, que pela vossa presença em nossa barca, a pesca se torne abundante. Onde a tempestade ameaça fazer naufragar nosso barco, que Jesus se levante e ordene aos ventos e às ondas: silêncio, acalmai-vos e venha a bonança. Declaramos que este ano de 2026 será um ano de portas abertas. Aquelas portas que há anos tentamos abrir em vão, que permaneciam fechadas apesar de todos os nossos esforços, de todas as nossas orações, de todas as nossas lágrimas. Estas portas se abrirão agora pela intercessão da Mãe Aparecida. Não importa quanto tempo estiveram fechadas, não importa quantas vezes já tentamos e falhamos, não importa quão impossível pareça, quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Nossa Senhora intercede, as portas mais pesadas se abrem como se não tivessem trancas. Serão portas de oportunidades profissionais que nunca imaginamos. Portas de relacionamentos que restaurarão nossa fé no amor. Portas de cura que devolverão a saúde perdida. Portas de provisão financeira que reverterão anos de escassez. Portas de reconciliação que trarão de volta pessoas que pensávamos ter perdido para sempre. Portas de vocação que nos colocarão no propósito divino para nossa vida. Mãe querida, intercedei para que cada porta que Deus quer abrir para nós se abra amplamente neste ano. E intercedei também para que as portas erradas, aquelas que parecem atraentes, mas nos conduziriam à destruição, permaneçam fechadas mesmo quando tentarmos forçá-las. Que tenhamos sabedoria para reconhecer as portas certas e coragem para atravessá-las. Declaramos também que este será um ano de multiplicação sobrenatural. Como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, Ele multiplicará neste ano aquilo que colocarmos em suas mãos. Vós, Mãe Aparecida, sabeis quanto nos custa às vezes colocar tudo nas mãos de Deus, confiar completamente, soltar o controle, parar de tentar resolver tudo sozinhos. Mas neste ano queremos fazer diferente. Vamos colocar nossos poucos recursos nas mãos de Jesus e confiar que Ele os multiplicará. Vamos colocar nosso tempo limitado nas mãos de Deus e confiar que Ele nos dará sabedoria para aproveitá-lo melhor. Vamos colocar nossos pequenos talentos no altar e confiar que Ele os usará poderosamente. Vamos colocar nossos relacionamentos imperfeitos diante do Senhor e confiar que Ele os transformará. E então veremos a multiplicação acontecer. O dinheiro que deveria faltar vai sobrar. O tempo que parecia insuficiente será suficiente. Os talentos que julgávamos insignificantes serão usados de forma extraordinária.
Os relacionamentos que estavam morrendo ressuscitarão mais fortes do que nunca. Mãe Aparecida, ensinai-nos a confiar como vós confiastes, a nos rendermos como vós vos rendestes, a dizermos como vós dissestes, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando aprendermos esta entrega total, veremos a multiplicação divina operar em todas as áreas de nossa vida. Profetizamos que este ano de 2026 será um ano de cura e restauração profundas. Não apenas cura física, embora também a pedimos fervorosamente, mas principalmente cura emocional, cura interior, cura das feridas, que ninguém vê, mas que sangram há anos no silêncio de nossa alma. Mãe Aparecida, intercedei para que Jesus, o médico divino, visite cada um de nós neste ano com seu toque curador. Que Ele cure as dores da rejeição que nos fizeram sentir menos que os outros. Que cure as feridas do abandono que nos deixaram com medo de confiar. Que cure as cicatrizes do abuso que roubaram nossa inocência. Que cure as marcas da traição que nos tornaram amargos e desconfiados. Que cure os traumas da infância que ainda nos aprisionam na idade adulta. Que cure as depressões que nos roubaram a cor da vida. Que cure as ansiedades que nos roubaram o sono e a paz. Que cure os vícios que nos mantêm cativos em cadeias invisíveis. Que cure as mágoas antigas que envenenaram nossos relacionamentos. Que cure o ódio que carcomeu nossa alma. Que cure o rancor que nos manteve prisioneiros do passado. Que este seja o ano em que finalmente nos libertaremos das prisões emocionais e espirituais que nos mantiveram cativos por tanto tempo. E que a cura não pare em nós, mas se estenda aos nossos lares, às nossas famílias, às nossas comunidades. Que Jesus passe por nossa casa, como passou pela casa de Pedro, e cure nossas sogras, nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges de todas as enfermidades. Que Ele toque com suas mãos sagradas cada corpo enfermo e diga, fica curado. E que pela vossa intercessão, Mãe Aparecida, assim aconteça. Declaramos ainda que este ano de 2026 será um ano de crescimento espiritual como nunca experimentamos antes. Chega de sermos crentes medianos, de termos uma fé morna que não transforma nada. Chega de conhecermos a Deus apenas de ouvir falar, mas não de experiência pessoal. Chega de dependermos sempre dos outros para nos ensinar, para nos motivar, para nos sustentar na fé. Mãe Aparecida, intercedei para que tenhamos fome e sede de Deus como nunca tivemos. Que tenhamos desejo ardente de ler a palavra, de orar sem cessar, de jejuar quando necessário, de participar dos sacramentos com devoção profunda, de servir aos irmãos com amor genuíno, de evangelizar com coragem aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que nosso testemunho de vida seja tão forte, tão autêntico, tão transformado, que os outros vejam e perguntem, o que aconteceu com você? E possamos responder, foi a graça de Deus operando através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Entreguei meu ano nas mãos da Mãe e ela mudou minha vida. Que sejamos luz em meio às trevas, sal em meio à podridão, esperança em meio ao desespero. Que este seja o ano em que nossa fé deixe de ser teórica e se torne prática, em que deixemos de apenas falar sobre Deus e comecemos a viver verdadeiramente para Deus. Mãe Aparecida, moldai nosso coração à semelhança do vosso. Amém. E agora, ó Mãe Aparecida, chegamos ao momento de selar esta consagração, de firmar este pacto, de confirmar esta entrega total de nosso ano de 2026 em vossas mãos maternas. Depois de termos aberto nosso coração, de termos confessado nossas dores, de termos declarado nossa fé nas promessas de Deus, queremos agora formalizar diante do céu e da terra este compromisso sagrado. Este ano é vosso, Mãe querida. Pertence a vós, porque nós vô-lo entregamos livre e conscientemente. Não queremos percorrer este caminho sozinhos, confiando apenas em nossas próprias forças e em nossa limitada sabedoria.
Queremos caminhar de mãos dadas com vós, passo a passo, dia após dia, do 1º de janeiro ao 31 de dezembro. Queremos que vossa presença maternal esteja tão real em nossa vida que as pessoas percebam algo diferente em nós, algo que não pode ser explicado pelas circunstâncias naturais, algo que só pode ser atribuído à ação sobrenatural de Deus através de vossa intercessão. Mãe Aparecida, aceitai esta consagração que hoje fazemos. Aceitai-nos como vossos filhos dedicados, como vossos servos fiéis, como vossos devotos sinceros. E comprometei-vos, ó Mãe poderosa, a interceder por nós todos os dias deste ano, a apresentar nossas necessidades ao vosso Filho Jesus, a cobrir-nos com vosso manto protetor, a guiar nossos passos pelos caminhos seguros, a defender-nos dos inimigos visíveis e invisíveis, a alegrar-vos com nossas vitórias e a consolar-nos em nossas derrotas. Queremos também, Mãe querida, fazer alguns compromissos concretos que demonstrem que esta consagração não é apenas palavras bonitas, mas uma decisão real que mudará nossa forma de viver. Comprometemo-nos, com a graça de Deus, a reservar um tempo diário para a oração, mesmo que sejam apenas alguns minutos pela manhã antes que o dia comece e à noite antes de dormir. Não queremos mais viver aquela vida corrida onde não sobra tempo para Deus, onde sempre temos desculpas para não orar, onde tudo é mais importante do que o relacionamento com o Pai Celestial. Comprometemo-nos a ler regularmente a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alimentando nossa alma com o pão espiritual que nos fortalece para enfrentar os desafios diários. Comprometemo-nos a participar ativamente da vida de nossa comunidade de fé, seja na Igreja Católica ou em qualquer comunidade cristã onde estivermos, não sendo apenas espectadores, mas membros ativos do corpo de Cristo. Comprometemo-nos a buscar os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, fontes de graça inesgotáveis para a nossa caminhada espiritual. Comprometemo-nos a honrar o domingo como dia do Senhor, tempo sagrado separado para o descanso, a adoração e o convívio familiar, resistindo à tentação de fazer dele apenas mais um dia comum. Comprometemo-nos também, ó Mãe Aparecida, a viver de forma que honre o nome de Cristo que levamos. Chega de sermos cristãos apenas de nome, que vão à igreja no domingo, mas vivem como pagãos o resto da semana. Chega de termos imagens sacras em casa, mas termos corações duros e sem amor. Chega de invocarmos o nome de Maria, mas vivermos de forma que envergonha a pureza da Mãe de Deus. Queremos que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Comprometemo-nos a praticar a honestidade em todos os nossos negócios, rejeitando a corrupção que está tão naturalizada em nossa sociedade. Comprometemo-nos a tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, reconhecendo que cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. Comprometemo-nos a ser generosos com aqueles que têm menos, compartilhando não apenas o que nos sobra, mas o que realmente fará diferença na vida de alguém. Comprometemo-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, libertando-nos das prisões do rancor e da vingança. Comprometemo-nos a buscar a reconciliação onde há inimizade, a construir pontes onde há muros, a semear amor onde há ódio, a levar luz onde há trevas. Comprometemo-nos a cuidar de nosso corpo como templo do Espírito Santo, abandonando vícios destrutivos e cultivando hábitos saudáveis. Comprometemo-nos a guardar nossa mente e nossos olhos de conteúdos impuros que corrompem a alma e distanciam de Deus. Mãe Aparecida, colocamos nas vossas mãos também os 12 meses que compõem este ano. Janeiro, mês de recomeços e renovações, que seja abençoado com determinação santa para começar bem. Fevereiro, mês mais curto, mas não menos importante, que seja marcado pelo amor que se renova.
Março, mês que nos leva para a Quaresma e para a Páscoa, que seja tempo de conversão profunda e morte para o pecado. Abril, mês de outono em nosso hemisfério, que as folhas que caem nos lembrem de nos despojarmos do que precisa ser deixado para... Entrais, maio, mês dedicado a vós, Maria Santíssima, que seja de especial devoção e proximidade com vossa presença maternal. Junho, com as festas juninas que celebram santos populares, que mantenhamos viva nossa fé simples e alegre. Julho, mês do meio do ano, que nos dê forças para continuar a caminhada sem desanimar. Agosto, mês que nos prepara para a primavera, que seja tempo de semear o que queremos colher no final do ano. Setembro, mês da pátria e mês em que se celebra a Bíblia, que sejamos patriotas fiéis e leitores assíduos da palavra. Outubro, mês dedicado a Nossa Senhora do Rosário e mês missionário, que rezemos o terço diariamente e evangelizemos com coragem. Novembro, mês de finados e de consciência negra, que honremos nossos mortos e combatamos todo preconceito e injustiça. Dezembro, mês do Natal, que celebremos o nascimento de Jesus com corações renovados e prontos para começar um novo ciclo. Cada mês tem seu significado, cada mês traz suas oportunidades e desafios, mas todos os 12 meses estarão sob vossa proteção maternal, se assim mantivermos nossa consagração. E quando este ano de 2026 chegar ao fim, ó Mãe Aparecida, que possamos olhar para trás e ver claramente a mão de Deus operando em nossa história, que possamos contar testemunhos de milagres realizados, de orações respondidas, de impossíveis que se tornaram possíveis, de mortos que ressuscitaram, de doentes que foram curados, de pobres que prosperaram, de pecadores que se converteram, de famílias que foram restauradas, de vocações que foram descobertas, que no dia 31 de dezembro de 2026, na véspera de um novo ano, possamos nos reunir novamente em espírito de profunda gratidão e dizer: obrigado, Mãe Aparecida, obrigado por terdes intercedido por nós, obrigado por não nos terdes abandonado, obrigado pelos milagres que recebemos e até pelos pedidos que não foram atendidos, porque Deus sabia que não era o melhor para nós. Obrigado pelas provações que nos fortaleceram e pelas bênçãos que nos alegraram. Valeu a pena confiar, valeu a pena consagrar nosso ano nas vossas mãos. Fizemos a escolha certa quando decidimos começar 2026 de mãos dadas com a Mãe. E que esta gratidão nos leve naturalmente a renovar nossa consagração para o ano seguinte e para todos os anos que Deus ainda nos conceder nesta terra, até que finalmente cheguemos à casa do Pai e possamos ver vossa face gloriosa, não mais através de imagens, mas face a face na eternidade. Ó Mãe Aparecida, concluímos esta oração com corações cheios de fé, esperança e amor. Sabemos que vós nos ouvis, sabemos que vós intercedeis por nós, sabemos que vós jamais abandonais aqueles que em vós confiam. Por isso, saímos deste momento de oração não como entramos. Entramos carregados, saímos aliviados. Entramos angustiados, saímos confiantes. Entramos com medo, saímos corajosos. Entramos como derrotados, saímos como vitoriosos, porque colocamos tudo nas mãos da Mãe e sabemos que ela cuidará de nós. Este ano de 2026 é nosso, mas ainda é vosso. É vosso, porque vô-lo entregamos. É vosso, porque depositamos nele todas as nossas esperanças. É vosso, porque confiamos que vossa intercessão fará toda a diferença. Que assim seja, que este ano seja marcado pela vossa presença maternal, pela proteção do vosso manto, pela força da vossa intercessão, pela realização das promessas de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, Mãe de todos nós, rogai por nós, agora e sempre. Guardai-nos, protegei-nos, guiai-nos, intercedei por...
nós junto ao vosso Filho Jesus, que este seja verdadeiramente o nosso ano, o ano em que começamos bem, porque começamos nas mãos da Mãe. Amém, amém, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, cobri-nos com vosso manto sagrado e fazei com que experimentemos neste ano de 2026 a plenitude das bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam e que confiam na intercessão de sua Mãe Santíssima. Amém. Mãe Aparecida, colocamos o ano de 2026 em tuas mãos. Intercede por cada dia, por cada decisão e por cada passo que daremos. Guia nossos caminhos, protege nossa vida, fortalece nossa fé quando as forças falharem e sustenta nossa esperança ao longo de todo o ano. Que 2026 seja vivido sob teu cuidado. Que o que precisa ser curado seja curado. Que o que precisa ser resolvido encontre solução e que a paz permaneça em nosso coração. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários. Em 2026, eu confio minha vida a Nossa Senhora Aparecida. E eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa começar o ano com fé e se inscreva no canal para continuar caminhando em oração todos os dias. Que Nossa Senhora Aparecida siga intercedendo por você hoje e durante todo o ano de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.